Tem contrato assinado no Flamengo. Vamos falar sobre isso. Imprensa argentina crava jogador argentino no Flamengo, hein? É o tal do ponta que o Boto quer. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal. Aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu. Se não se deixa o like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tô aguentando bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Sextou, nação rubro-negra. Pois é, estamos quase aí no domingo pro jogo entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Hoje o elenco do Mengão se apresenta ao CT do Urubu às 9h30 da manhã para o penúltimo treino antes da partida diante da equipe do Palmeiras. Ontem teve um treino regenerativo no CT do Urubu, os reservas, né, aqueles que não jogaram diante da equipe do Botafogo da Paraíba, fizeram um trabalho naturalmente com o técnico Felipe Luiz, e aqueles que jogaram fizeram o trabalho regenerativo, pessoal. Hoje tem treino normal, todo mundo vai a campo, a ver, tá? Avaliar a situação. O Plata não dá. Plata não vai viajar para São Paulo. Eric Pulgar e Alan têm chances de viajar e De La Cruz tem uma chance remota de viajar para São Paulo, de estar na lista dos relacionados por conta de uma entorse que ele teve no joelho no confronto diante da equipe do Botafogo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Não constatou nenhuma lesão grave, mas está com edema ali no joelho, beleza? No sábado, pessoal, o Flamengo treina às 9h30 da manhã também no CT do Urubu e à tarde já pega o avião rumo a São Paulo, onde vai enfrentar o Palmeiras às 4h da tarde lá no Allianz Parque, jogo decisivo, final de Campeonato Brasileiro, são 38 finais, já estamos na 10ª final, tem que levar assim, se tem como prioridade o Campeonato Brasileiro. E ó, eu assisti o jogo todo ontem do Palmeiras. Aquele cara que só vai abrir o aplicativo, o Google, enfim, e ver o resultado. Caramba, Pedrão, os caras meteram 3-0 no Ceará, não tomaram nenhum gol e era o Ceará, Pedrão. É time de primeira divisão, por mais que tenha um investimento inferior ao Palmeiras. Não é o Botafogo da Paraíba, que é terceira divisão. Olha, esse placar é enganoso, tá? O Palmeiras não produziu para ter esse placar de 3-0. O que fez a diferença no Palmeiras foi o Estevão. Foi o Estevão. E tem uma grande questão aí, é que o Estevão está se despedindo do Palmeiras e a partida que ele vai fazer no Allianz Parque contra o Flamengo será a última dele como titular do Palmeiras no Allianz Parque. Depois tem o Sport Cristal, que é no Allianz Parque também, mas o Abel Ferreira deve poupar alguns jogadores. Depois tem a partida contra o Cruzeiro, essa partida aí acontece lá no Mineirão. O jogo contra o Juventude que teria no Allianz Parque foi adiado em função do Mundial de Clubes, assim como a partida do Flamengo contra o Sport também foi adiada, e do Fluminense foi adiada, e do Botafogo foi adiada, de todos os clubes que estão envolvidos com o Mundial de Clubes. Então, assim, tem bons jogadores o Palmeiras? Tem, mas quem faz a diferença é o Estevão. Acho até que foi um pênalti meio mandrake, tá? Que foi marcado a favor do Palmeiras. O Estevão pegou, deu uma linda finta, uma jogada de efeito, deu uma caneta no jogador do Ceará, daí o tal do Dieguinho, o jogador do Ceará, cerca a bola, só que ele não cercou direito, o Estevão eleva, ele dá a volta no jogador do Ceará, pega a bola e aí tem um tranco ali, né? Tem meio que um pisão, sei lá o quê. O Estevão se esparrama pelo chão, o Daronco não dá o pênalti, vai, não vai, em câmera lenta, carinho de vó, é soco na cara, como eu costumo dizer aqui no canal, e foi marcado o pênalti. Mas o segundo gol do Palmeiras também foi marcado pelo Estevão. Ele pedala, jogada individual, bum, 2-0. Aí acabou o jogo, teve até o terceiro gol lá do Flaco Lopes, os três gols foram
no segundo tempo. Primeiro tempo terminou 0-0. O Ceará também não criou nenhuma oportunidade. De fato, o Palmeiras é sólido defensivamente falando, mas, cara, não é nenhum bicho-papão. Não é nenhum absurdo o Flamengo vencer o Palmeiras lá dentro do Allianz Parque, por mais que eu ache que o empate não é um mau resultado. Pelo menos é essa análise que eu faço desse jogo que teve o Palmeiras, tá? Existe a chance do Palmeiras ter mais um desfalque contra o Flamengo. O Palmeiras já não conta com o Richard Rios, tá suspenso. Acho que o Gustavo Gomes está suspenso, se não me falha a memória. O Abel Ferreira está suspenso, mas esse aí não entra dentro do campo, tudo bem. Ah, mas não vai estar na beira do gramado. Tá, mas vai estar lá de cima, mandando mensagem, isso aí não vai influenciar. E nada, entretanto, Felipe Anderson pode ser mais um desfalque. Ele deixou o gramado do Allianz Parque ontem sentindo um incômodo na coxa direita e foi substituído com apenas 11 minutos de jogo na vitória do Palmeiras, pessoal. O Mike teve que entrar no lugar dele, o lateral direito do Palmeiras. Então, a depender do que aconteça com o Felipe Anderson, que é um jogador meia bomba, que não faz tanta diferença assim lá para a equipe do Palmeiras, também pode desfalcar o Richard Rios, né? Não joga contra o Flamengo. Esse aí, ex-Flamengo, inclusive, está suspenso. Existe uma grande dúvida dentro do Flamengo, que é: escala o Pedro em função da marcação sem a bola, marcação-pressão, não escalar, né? Porque o Pedro não faz isso muito bem, ele tá sem ritmo ainda, não tá 100% fisicamente. E também tem a questão do gramado sintético, né? Ah, voltou de lesão. Ou escala porque ele, numa chance, ele pode fazer o gol do Flamengo. A ver. Tem tudo isso, está sendo debatido, beleza? O adversário do Flamengo no próximo meio de semana, na quarta-feira, o Deportivo Táchira da Venezuela, avançou à final, carimbou, já estava praticamente carimbado, mas carimbou a vaga na final do campeonato venezuelano com antecedência. Com isso, deve tirar todo mundo. Agora está confirmado, agora já era, tirar todo mundo da partida do Flamengo aí no próximo meio de semana. O Flamengo tem tudo aí para passar o carro para cima da equipe do Deportivo Táchira e avançar às oitavas de final da competição. Uma outra situação em relação a Ramon Abate-Abel, que para mim foi a pior escolha possível da CBF para apitar esse jogo entre Flamengo e Palmeiras no próximo final de semana. Eu fiz um levantamento aqui do Ramon Abate-Abel, Pedro Henrique Torre também fez um levantamento aqui que é impressionante. Como pode o mesmo árbitro, em vários anos diferentes, apitar tantos Flamengo e Palmeiras? 2022, quem apitou Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque? Ramon Abate-Abel. 2023, quem apitou Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque? Ramon Abate-Abel. 2025, quem vai apitar Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque? Ramon Abate-Abel. Como pode o mesmo árbitro, em 3 anos, apitar 3 Flamengo e Palmeiras, e é só lá que ele apita? No Allianz Parque de forma quase que consecutiva. Só não apitou em 2024. Acho que foi o Wilton, não sei. Como é que pode? Que coincidência, né, rapaz? Não tem prova, tem que falar. Que coincidência, rapaz. Ah, mas esse sorteio, Pedrão, nossa, mas que sorteio é esse que sempre cai ele para apitar o jogo do Flamengo? Flamengo 4-2 para cima do Atlético Mineiro, na casa do Atlético Mineiro ano passado, Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu esse jogo. Pênalti claro no Eric Pulgar dentro da área. Ramon Abate-Abel não marcou. Quando aconteceu o mesmo lance para o Atlético Mineiro, marca da Cal. Marcou. Né? A gente vai lembrando os lances aqui. Palmeiras e Fortaleza, dentro da casa do Palmeiras. Ano passado, um pênalti absurdo que ele deu do zagueiro Tite. Né? TI, não é o Tite ex-treineiro do Flamengo, não. Ex-treinador do Flamengo, não. Deu um pênalti em cima do Flaco Lopes. Absurdo.
Não foi suspenso por isso. Flamengo e Palmeiras, 2023, pênalti claro do Richard Rios, tranco nas costas do Everton Ribeiro, não deu pênalti. Como pode? Ele apita muito o jogo do Palmeiras, cara, é uma sorte, cara. Olha, eu fico assim realmente admirado com esse sorteio aí. Eu vou até pedir os números da Mega Sena aí. Se tiver, me passa aí, porque vou jogar na Mega. Pessoal, em entrevista ao Coluna do Fla, o ex-zagueiro do Flamengo, Juan, rasgou elogios a João Vitor, zagueiro do Flamengo, após ser citado como inspiração pelo jovem da base rubro-negra. E o João Vitor falou o seguinte: antes de tudo, estou feliz por ter sido citado como referência, o Juan no caso, por ter sido citado como referência por um jovem jogador. Conheço o João desde a base do Flamengo, é um atleta em que o clube sempre depositou muita confiança. Acompanhar os primeiros passos dele no profissional me deixa muito feliz. Tem tudo para se tornar um grande jogador, um grande zagueiro. Espero que consiga colocar para fora todo o potencial que tem de fato. O João Vitor jogou demais nessa partida do Flamengo ontem, antes de ontem, aliás, contra o Botafogo da Paraíba, a ver se ele vai receber mais oportunidades como jogador do Flamengo. Acredito que vai acabar recebendo, porque Campeonato Brasileiro, suspensão, lesão, desgaste físico, e aí tem que poupar jogador, e aí talvez o Felipe Luiz tenha que construir um time da Copa do Brasil, né, num futuro próximo, né, quem sabe qual será o próprio... Porque caiu oitavas de final, agora é só time grande, né, tem o CSA aí que avançou, né, de repente, mas vai ser o Palmeiras, não sou esse sorteio aí é impressionante, vai acabar caindo CSA e Palmeiras, tá? E tem o CRB, tem a questão também do, enfim, o Bahia avançou, enfim, entre outras equipes avançaram, beleza? Pessoal, vamos lá. Ó, zagueiro do Flamengo, no caso do CSA. O CSA avançou contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Zagueiro do Flamengo é oferecido ao Atlético Paranaense, nação rubro-negra. Pois é, informação aí do jornalista curitibano Vinícius Forlan. De acordo com ele, o Atlético Paranaense deseja a contratação de Pablo para o segundo semestre para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Pablo tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano e possui um salário considerado alto para as outras equipes, principalmente da Série B. Portanto, o Atlético Paranaense estuda se vale a pena investir no atleta e deve solicitar ao Flamengo uma divisão de custos no segundo semestre. Outro plano é convencer o defensor a ter uma redução considerável nos vencimentos, sem a herança do Paulo Souza, né? Cara, se o Atlético Paranaense, porventura, propor uma divisão de salários, eu acho que seria benéfico para o Flamengo. Por quê? Ele não vai ser utilizado no Flamengo. De fato, um dos maiores salários entre zagueiros no elenco do Flamengo é o do Pablo. Por incrível que pareça. Veio ganhando muito depois que veio do Lokomotiv da Rússia, na época do Paulo Souza. É melhor ficar pagando o salário cheio com um cara aqui treinando afastado do elenco ou pagar metade do salário jogando no Atlético Paranaense, sendo que nem vai enfrentar o Flamengo. Tá na segunda divisão. Parece que já foi eliminado da Copa do Brasil, enfim, se não me falha a memória. Empresta logo, lógico. O jogador tem que querer, é o que tudo indica, ele não quer. Abaixar o salário não vai. De jeito que tá certo ele tem contrato até o final do ano, ele vai ficar lá até o final do ano segurando o salário dele como jogador do Flamengo. Eu emprestaria, gostaria de saber a opinião de você, torcedor rubro-negro. Vamos lá, pessoal, confirmada a informação no GE. Globo, Michael de fato deve sim ser negociado, minha galera. Olha aí, o Flamengo não deve dificultar a saída de Michael Robozinho na próxima janela de transferências a partir
de agosto. Não estou falando da janela especial, que vai do dia 1º de junho ao dia 10 de junho para as equipes que estão na disputa pelo Mundial de Clubes. A tendência é que ele seja negociado logo após o Mundial de Clubes, apesar de ter sido mantido no início da temporada. O atacante recebeu sondagem do Al Duhail do Catar, entre outras equipes também da Arábia Saudita, país do qual ele já jogou, lá pela equipe do Al Hilal, foi treinado pelo Jorge Jesus, enfim, e pode deixar o clube caso chegue alguma proposta considerada vantajosa, uma proposta considerada boa pelo Flamengo. O GE confirmou essa informação, já existia essa informação, mas está confirmada. O José Botto, ele esperou esses primeiros 6 meses aí de temporada justamente para avaliar o elenco do Flamengo, e além de chegadas no Flamengo, como vai ser a chegada aí de 2 pontas, um meia para ser o substituto de Arrascaeta, o Jorginho, que deve estar chegando no dia 6 de junho ao Brasil, também terão algumas saídas no Flamengo até para desinchar o elenco daqueles atletas que, na visão do treinador, não se encaixam no perfil dele, ou se encaixam e estão no momento realmente bem ruim, para a entrada de outros atletas, beleza? Pessoal, a TNT da Argentina trouxe a seguinte informação. O Flamengo está interessado na contratação do ponta Ezequiel Barco da equipe do Spartak Moscou, torcedor rubro-negro. Vamos lá. Bom jogador, ponta, apenas 26 anos de idade, anteriormente estava na equipe do River Plate, foi revelado pelo Independiente de Avejaneda, jogou contra o Flamengo, inclusive, naquelas finais de Copa Sul-Americana no ano de 2017, era um jovem jogador naquela ocasião, jogou bem contra o Flamengo, depois foi vendido lá para fora, para o Atlanta United, teve alguns problemas pessoais, particulares de comportamento, depois foi negociado com a equipe de River Plate, jogou um tempo no River Plate e depois foi negociado com o Spartak Moscou da Rússia, pessoal. Ele chegou no time russo no meio do ano passado, em julho, no dia 25 de julho de 2024, e tem contrato com o clube russo até o meio do ano de 2027. O seu valor de mercado está estimado ali na casa dos 14 milhões de euros. Tem 1,66 de altura, é baixinho, é ponta de drible curto, do jeito que o Felipe Luiz e o José Botto quer, tem velocidade, é argentino, jogou pela seleção sub-20 da Argentina e na atual temporada tem 26 jogos, 12 gols e 7 assistências. Já tomou também 5 cartões amarelos, então vem se destacando lá no campeonato russo. Entretanto, não pode jogar a UEFA Champions League, a Europa League, Conference League, entre outras competições internacionais, em função de tudo que está acontecendo que vocês já sabem. Vale lembrar que o nome de Ezequiel Barco é um dos nomes de jogadores que vazaram nas imagens da Globo de um analista do Flamengo. A Globo fez algumas filmagens lá no CT do Urubu, mostrando os processos e coisa e tal. E aí tinha um computador aberto e na lista do scout estava lá o nome do Barco selecionado. De fato, o Flamengo quer um jogador para a posição que tenha esse drible em espaço curto, e é a característica de Ezequiel Barco que eu conheço, quando não conheço eu falo. E é muito bom jogador, cairia com uma luva, pelo menos na minha avaliação, nessa equipe do Flamengo. A ver se o Flamengo vai avançar. Segundo José Botto, as negociações já estão acontecendo. Deu entrevista ontem à Flamengo TV, entretanto, não revelou nomes. Contrato assinado. Conforme o Flazoeiro, em conjunto com o Flabases, informou no dia 9 de maio, Pablo Lúcio renovou seu vínculo com o Flamengo até 2030. Ele assinou um contrato na presença de José Botto, diretor de futebol do Flamengo. Agora bota o garoto pra jogar, Felipe. Bom jogador pra caramba. Eu penso dessa forma. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.